Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite aí. Bom, aqui é de dia, né? Então, cá estamos, mais um vídeo aí pro canal. Vou falar um pouquinho sobre afastamento de casos de Covid, combinado? Hoje é 23 de janeiro de 2023, então, conversar um pouquinho aí sobre com vocês. Tem muitas dúvidas aí dos usuários e tal, e não são coisas aí da nossa cabeça, tem diversos protocolos que já estão estabelecidos, combinado? Então, vou falar um pouquinho aí sobre, tá bom? Então vou virar a câmera para vocês e falar aqui sobre os sintomas, o que é importante perguntar e tal, para um paciente com suspeita de um quadro respiratório, tá bom? Tem várias doenças aí que a gente tem que ficar com o pé atrás, uma delas é o Covid, né, que há pouco tempo aí tem se falado bastante sobre, nesses últimos 3 anos, quase, 3 anos, né? E, bem, também tem outros, né? Tuberculose, pneumonia bacteriana, né? Influenza, H1N1, né? Então, vamos falar sobre, combinado? Então, galerinha, aqui, ó, eu dobrei a parte ali que diz respeito ao local onde eu estou trabalhando. Bom, aqui é uma ficha inicial com os dados, endereço e tal. Por que isso é importante? Para saber onde que o paciente está, se ele pode ter risco de contaminar algum outro caso, que vir à UBS ou a UPA ou ao local de saúde aí que receba atendimento. E nisso a gente consegue agir com ordens de contenção e também orientação melhor da população, né? Então, ali tem os sintomas, então tem riscos aí com esses sintomas, né? Confusão, irritabilidade, né? Ou seja, delírio, né? Que diz respeito a quadros de delírio em pacientes idosos que às vezes não fazem febre, tosse, dor de garganta, coriza, diarreia, náusea, vômitos, né? Fraqueza, falta de ar e outros, né? Às vezes, né? Cansaço, né? Ou dificuldade de fala, né? Fala entrecortada, né? Que diz respeito a um quadro respiratório, de dispneia, falta de ar, ou mesmo dificuldade de sentir cheiro ou gosto, né? Agenusia, né? E comorbidades, porque é importante, porque para priorizar os casos também para saber se o paciente tem risco ou não. Aqui está faltando, porque esse daqui foi um dos interrogatórios iniciais para esse tipo de pacientes, mas também estaria faltando o caso aqui de vacinação, né? Então, vacinação, pelo que o MEMA tem, não está presente aqui nessa folhinha, precisa ser atualizada, mas é importante, pelo menos 2 doses, terceira e quarta adicionais é muito importante também, mas sobre risco de gravidade, internação, né, ou piora do estado geral da pessoa, terceira e quarta dose também é importante, mas pelo menos as 2 lá iniciais. Mas o paciente tem que estar vacinado. Pacientes que não estão vacinados correm mais risco aí de piorarem do seu quadro. E eu estava comentando então, antes era muito dito sobre, porque bateram aqui na porta, enfim, estou no horário de trabalho, mas antes era muito dito sobre o paciente se viajou para fora do Brasil e tal, nos últimos 14 dias, né, com relação ao sintoma, mas hoje em dia está uma pandemia, né, então meio que essa pergunta é boa? É boa, mas não é tão já usual hoje em dia, né, e contato com um próximo caso suspeito, até então todo mundo está infectado, assintomático, com o Covid, ou falso sintomático, né, com poucos sintomas. Então, até então, é importante saber se teve um caso confirmado aí de Covid, mas geralmente as pessoas elas acabam dizendo também as coisas, mas para pegar algum ganho secundário e tal. Então, tem muito cuidado com relação às coisas que a gente pergunta para não se guiar com relação a algum pensamento errado, né? Vale muito mais a clínica do paciente, ou seja, está com vermelhidão na garganta, não está, o exame respiratório está alterado, não está. Então, acho que é muito mais importante isso do que quem viajou para fora do Brasil, contato próximo, caso suspeito. São perguntas importantes, só que, né, a clínica quem vai guiar a nossa conduta, né? Assim como os sinais vitais, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, né? Abaixo de 9,3 ou menos, a gente já chama atenção, ou abaixo de 9,5 a depender do tipo de paciente, ou abaixo de 90 se o paciente já tem DPOC, 90, 91, 89. Então tem que tomar muito cuidado com relação a essas coisinhas aí, entendeu? Então, beleza. Então, vamos ali para a parte do afastamento. Então aqui, um fluxo assintomáticos ou contactantes, que a gente está vendo aqui, né, não serão testados ou afastados. Antes sim, hoje em dia, 2023, de acordo com o último manual, não. Usuário com síndrome gripal sintomático,
atendimento nas UBS, sou pronto atendimentos de saúde, testar todos os sintomáticos com teste rápido de antígeno, realizar notificação no SUS notifica e realizar coleta de teste rápido. Teste rápido negativo, reavaliação do quadro no geral, podem ser outras coisas, e afastamento ao critério médico. Muito importante isso daí, porque né, o paciente sempre busca, no geral, ganhos secundários, né? Quando está muito bem de saúde e vem contando uma história mirabolante ali. Mas claro, precisa examinar, né, e ver se realmente é isso mesmo que a gente acha que é. Agora, se o teste rápido positivo, afastamento de 7 dias a partir do início dos sintomas. Muito importante isso. Alta caso o paciente permanente assintomático e sem medicação pelo menos 24 horas. Se estiver sintomático, completar os 10 dias de atestado. Mantendo as medidas de isolamento por precaução até o 10º dia. Não precisa repetir teste. Não tem nada escrito aqui, entendeu? Beleza. Com síndrome gripal, atendimento nas portas ali, sintomático, transporte de urgência e emergência. É profissional de saúde? Possui comorbidade? Posso estar descompensado de acordo com a avaliação médica no momento da consulta? É gestante? Está em situação de abrigamento, abrigo, né, em outras dependências ou outros? Sim. Realizar notificação, teste rápido e tal. Não. Avaliação clínica é atestada por 7 dias pelo médico onde foi atendido. Os casos atendidos no pronto-socorro ou no hospital do município deverão ser encaminhados para as UBS para a realização da coleta de teste rápido antígeno e notificação no SUS notifica. Isso com relação à cidade, uma das cidades metropolitanas. Cada cidade tem seu fluxo, esse é o fluxo dessa cidade de Diadema, combinado? Então, muito importante prestar atenção aí no fluxozinho no geral, combinado? E é o que vai guiar aí as nossas condutas e pensamentos com relação a isso, tá bom? Então, outra coisa muito importante, gente, o paciente não melhora do quadro de tosse, quadro respiratório, né? Em 3, 5 dias, teste rápido negativo, importante repetir em até 3 dias, né? Ou seja, fez hoje, é o primeiro dia, pede para repetir de novo, deu 3 dias, negativo de novo, a ausculta alterada, pede um raio-x, é muito importante isso. Por quê? Porque a gente está tendo uma pandemia, assim, não uma pandemia, né, mas um surto, né, de tuberculose, né, nesses últimos 3 anos, né, fora do controle, ou seja, a gente pensa muito em Covid, mas pouco em tuberculose, né, tanto que saiu então é uma epidemia, né, no nosso país aí de tuberculose, então, muito importante, febre, né, noturna, ou sensação de febre, tosse, com secreção ou não, chama mais atenção se tiver sangue. Então, muito importante, entendeu? Desculpa que eu tive que dar atenção aqui no trabalho. Enfim, muito importante esses questionamentos, assim como perda de peso, né? Mas não deixe perder peso, não deixa vir o sangue na tosse, não deixa chegar a febre. É melhor investigar. Já 2, 3 semanas de tosse, já pede teste de escarro, só no potinho, e um raio-x de tórax, para verificar se tem caverna, né, na região do raio-x de tórax ou não. É muito importante essas coisas. Tuberculose, se for pensar assim, esse Covid, ele pode matar em até 7, 10 dias. Tuberculose deixa muito debilitado, contamina a família toda, contamina amigos, trabalho e demora para matar. Demora para o paciente morrer. Então, se for pensar, tem uma alta, né, tem uma alta mortalidade, uma baixa letalidade. Covid já tem alta letalidade, né, com relação à tuberculose, e aí for ver assim, vai ebola, letalidade maior ainda, né, se for comparar as 3 doenças. Mas a transmissão já é baixa, do Covid já é alta, da tuberculose é alta, só que o período que o paciente fica sem sintomas e com sintomas e contaminando o outro sem buscar um diagnóstico, aí é muito... E fora que raio-x normal, teste de escarro normal, todos os sintomas que eu falei, ou maioria deles, ou algum deles presentes, é importante encaminhar para o pneumo especialista para fazer broncoscopia e lavado broncoalveolar, ou seja, pegar a secreção lá dentro do pulmão, retirar e analisar para verificar se é tuberculose ou não. Ou seja, aí foi um geralzinho aí que eu tentei conversar com vocês sobre Covid e casos sintomáticos respiratórios, nosso fluxo de atendimento aqui no local onde eu trabalho, e também num geral, porque eu também estou trabalhando em outros locais, UPAs, hospitais, e num geral tem sido assim, né? O paciente vai internar, faz teste de Covid, né?
Com relação à UPA, chega, tendo sintomas, já é testado, avaliado. No meu local onde eu trabalho aqui na UBS também, a mesma coisa, é testado, avaliado, afastado com relação à UPA, afastado com relação ao UBS. Então isso é muito importante, beleza, gente? E claro, tomar cuidado com a família, sempre se vacinar aí. Pacientes que não são vacinados têm maior risco de desenvolver um quadro pior. Sempre tentar examinar com EPI proteção ali a garganta do paciente, até porque pode ser Covid, mas pode ser uma amigdalite bacteriana com secreção na amígdala, pode. Então, e às vezes o paciente mantém um quadro de 3, 5 dias ali, tosse, secreção, a secreção mudou de cor, teve febre, recomenda entrar com antibiótico, né? Porque pode ser rinocinusite bacteriana e não vai melhorar enquanto não passar o antibiótico. A secreção infectou, por isso que é importante lavar com soro o máximo que conseguir para tirar a secreção de dentro ali da via aérea, para não ficar parada e contaminando ali ou infectando ali a pessoa, beleza? Não infectar a secreção, porque secreção parada, sangue parado, líquido parado, contamina e infecta. Então é muito importante lavagem do nariz, assim como medicações para parar de produzir a secreção. Antihistamínicos, né, que são antialérgicos, né, considerados entre aspas antialérgicos, né, são antihistamínicos. Corticoide é muito importante também, pelo menos depois de 7 dias ali de Covid, né, que as fontes falam, ou dependendo do quadro ali do paciente, né, numa dose baixa, para parar de produzir secreção. E lavar esse nariz, por favor, beleza? Senão infecta e vai precisar de antibiótico e não tem jeito, tá? Aí, doutor, a secreção mudou de cor, antes estava claro, agora ficou amarelo, esverdeado. Então é muito importante isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, deixe seu comentário aí. A imagem não ficou tão boa aí, né? Mas é isso aí. Espero ter ajudado vocês, um abraço e tamo junto. Deixe seu like aí, seu comentário, se inscreva no canal, vai ajudar mais pessoas aí a entenderem um pouquinho mais sobre o atendimento aí dos casos respiratórios.